explorando o uso adequado dos instrumentos manuais de desenho. Série Retas e Segmentos. Ao resolvermos os exercícios propostos, nós vamos comentando sobre o uso dos instrumentos de desenho. Na questão 1, de retas paralelas. Traçar retas paralelas com distâncias arbitrárias de uma reta R dada. Traçamos, então, a reta R e o ponto arbitrário O. Pegamos o compasso, uma abertura qualquer, centro na ponta seca em O, e passamos a construir uma semicircunferência, secante a reta R nos pontos A e B. Novamente, abrindo o compasso com uma distância qualquer, marcamos em B essa distância e marcamos em A essa mesma distância. Com o compasso aberto agora com uma segunda distância qualquer, marcamos essa distância pelo ponto B e marcamos essa distância pelo ponto A. O uso do compasso a gente deve fazer centrando a ponta seca do compasso em um determinado ponto do papel e passando um arco, pegando no compasso apenas na parte superior do compasso. Não devemos fazer este movimento, pegando a mão, posicionando a mão na perna do compasso, porque você inevitavelmente vai mudar alguns milímetros a perna do compasso de posição. Tente fazer este arco de uma maneira suave, o grafite do compasso sendo macio, ele facilmente vai riscar o papel. Quem tiver dificuldade do uso do compasso, faz esse pequeno exercício que eu estou mostrando agora. Pega o compasso e constrói círculos. Enquanto menor for a abertura do compasso, mais difícil fica sendo fazer o círculo. Tenta fazer e tenta ver qual é o seu limite. Qual é o menor círculo que você consegue fazer com o compasso. Até a gente poder se acostumar com o uso do compasso. Voltando ao nosso exercício, após marcado a mesma distância pelo ponto A e pelo ponto B, nós ligamos os pontos obtidos. É importante que ao ligar, você perceba que o lápis está passando exatamente pelos dois pontos. Ligamos os dois primeiros pontos e ligamos os dois segundos pontos. Percebam que eu destaquei a resposta da minha questão, que é a reta S e a reta T, paralelas à reta R. Quem não quiser trabalhar com cores diferentes, não tem problema. Destaca a resposta fazendo um traço um pouco mais forte, um pouco mais escuro, com o mesmo grafite que você estava usando anteriormente. Ou ainda destaca a resposta da questão de forma escrita, afirmando que a reta S e a reta T são paralelas à reta R. A segunda questão, de retas paralelas, traçar uma reta S paralela à reta R, dada que passa por um ponto P fora da reta R. Ou seja, dada uma reta R, eu vou fazer aqui dois segmentos de reta, porque a gente vai construir utilizando o compasso e utilizando os quadros. Então, dada uma reta R e um ponto P, em qualquer lugar, em qualquer posição,
não pertencente a R. Um ponto P não pertencente a R. Pelo compasso, nós vamos abrir o compasso de forma que a abertura do compasso seja maior do que a distância de P para R. E vamos passar um arco secante a essa reta no ponto A. Ser secante a reta significa que intercepta a reta. Veja que nós temos duas possibilidades de posição para o ponto A, aqui e aqui. Qualquer uma das duas posições nos dá a mesma resposta. Concentro em A, passamos um outro arco que corta o ponto P e intercepta a reta R, ou seja, é secante a reta R no ponto B. Concentro em B, distância até P. Marcamos essa mesma distância no ponto A. Unindo esse ponto C que encontramos ao ponto P, construímos a resolução do nosso problema matemático, que é traçar uma reta S paralela à reta R, que passe por um ponto P externo e não pertencente à reta R. Utilizando como instrumento de desenho os pares de esquadros, eu vou, com o esquadro de 45, apoiar ele, alinhar ele à reta R que foi dada. O próximo esquadro, em qualquer posição, eu vou apoiar em um dos catetos, ou aqui, sem desalinhar o esquadro com a reta. Uma vez feito isso, vou segurar firme o meu esquadro de 30 e 60 graus e vou correr o esquadro de 45 sobre ele. Dessa forma, eu estou transportando a reta R e quando chegar na altura do ponto P, tracei a minha reta S paralela à minha reta R, passando por um ponto P. Exercício de retas perpendiculares. Vou apresentar aqui agora duas situações. Traçar a perpendicular a uma reta R por um ponto P que não pertence à reta, ou traçar uma perpendicular a uma reta R por um ponto P que pertença à reta. E dado um segmento de 5 centímetros, A, B, encontrar a mediatriz, ou seja, a reta perpendicular ao segmento AB, que divide esse segmento AB em duas partes iguais. Vamos utilizar como instrumento de desenho o compasso. Abrir o compasso com uma distância, no caso da mediatriz, maior do que a metade do meu segmento. Qualquer distância maior do que a metade do meu segmento. Passei um arco. Lembrando, o compasso a gente segura só aqui em cima. Centrei a ponta seca do compasso no ponto A e passei o meu segundo arco. Esses arcos se interceptam, são secantes no ponto C e no ponto D. Ligar esses pontos C e D determinam a minha mediatriz, que divide o segmento AB
em AM e MB, na condição de AM ser igual a MB. Seguindo as mesmas propriedades da minha mediatriz, eu tenho que abrir o compasso numa distância qualquer, maior do que a distância de P a R, passei um arco secante a R, que determina dois pontos, ponto A e o ponto B. Ou seja, se esses pontos estão equidistantes ao meu ponto P, a mediatriz desse segmento vai me dar uma reta perpendicular à reta R. Então, de forma análoga à construção da mediatriz, abri o meu compasso numa distância qualquer, maior do que a metade do meu segmento AB, e construí o meu primeiro arco. De forma análoga, sentei o compasso no ponto A e passei o meu segundo arco. Ao ligar o ponto P ao seu simétrico em relação a R, eu construí uma reta perpendicular à reta R dada, que também é a mediatriz do segmento AB. No caso agora, no nosso terceiro caso, aonde o ponto P pertence à reta R e ainda usando as mesmas propriedades da mediatriz. Abrir o compasso numa distância qualquer, arbitrária, centrei no ponto P e tracei um arco. Definindo os pontos A e B, secantes desse arco em relação à reta R. Mais uma vez, o meu ponto P está posicionado exatamente no meio equidistante entre A e B. Ou seja, a mediatriz vai conter o ponto P e vai ser perpendicular ao meu ponto A. Mais uma vez, abro o meu compasso numa distância em que seja maior do que a metade do segmento AB, uma distância arbitrária, contanto que seja maior do que a metade. Passei os meus dois arcos, centrando em B e concentro em A. Defini os pontos C e D. Unindo esses pontos, eu tenho novamente a solução do meu problema. Traçar uma perpendicular à reta R, chamada de S, que passe pelo ponto P. No caso de P, pertencente à nossa reta R. Usando a mesma propriedade da mediatriz, nós resolvemos dois problemas matemáticos. Uma reta perpendicular à reta R, que passe por um ponto não pertencente a R, e uma perpendicular à reta R, que passe por um ponto P, que pertence à reta R. Vamos ver como seria agora essas soluções, utilizando como instrumento os esquadros. A mediatriz do segmento AB, que mede 5 centímetros. Matematicamente, a metade vai ser 2,5. Eu posso marcar esse 2,5 com a minha régua. Uma vez tendo esse ponto, se assemelha ao nosso segundo caso, que é passar por uma reta aonde um ponto pertence a essa reta. E no nosso primeiro caso, é passar uma perpendicular por um ponto que não pertença à minha reta R original. Para trabalhar com os esquadros, fazendo uma perpendicular, posicionamos o esquadro de 45 graus alinhado com a reta ou o segmento,
Fixamos, seguramos firmemente o esquadro de 30 e 60 graus e alteramos a posição do esquadro de 45. Ele antes estava apoiado em um cateto e agora ele vai ficar apoiado no outro cateto. Deslizamos o esquadro até o ponto médio marcado com a régua e traçamos a nossa mediatriz, denominada pela reta S. Vamos repetir esse processo nas outras duas situações. Apoiei o meu esquadro de 45 alinhado com a reta R, apoiei o meu esquadro de 30 e 60 em um dos seus catetos e rotacionei, apoiando agora com o outro cateto. Deslizo o meu esquadro sobre o ponto. Posicionando o esquadro sobre o ponto P, pertencente à reta R, traço a minha reta S, perpendicular à minha reta R. Mais uma vez, apoiei o esquadro, alinhado com a reta, posicionei agora sobre o outro cateto, segurei, inverti e deslizei até o meu esquadro encontrar a posição do ponto P. E tracei a minha reta perpendicular, denominada de S. A solução por compasso e a solução por esquadros. Você pode encontrar outros roteiros disponibilizados na internet, mas não faça mecanicamente seguindo o passo a passo. Tente sempre refletir qual é o objetivo e quais são as propriedades geométricas que estão sendo exploradas naquele exemplo. Aqui, dada a semirreta AR, traçar pela origem da semirreta uma perpendicular, utilizando novamente o compasso, abertura qualquer do compasso, ponta seca no ponto A, descrevemos um arco. Secante a reta R no ponto 1. Mesma abertura do compasso, centramos em 1 e marcamos a mesma medida duas vezes, originando os pontos 2 e 3. Veja agora que se a gente encontrar a mediatriz entre os pontos 2 e 3, estaremos traçando a perpendicular pela origem da semirreta R. Então, a mediatriz entre os pontos 2 e 3, podemos usar até a mesma abertura do compasso, que é maior do que a metade. Centramos em 2, traçamos um arco. Centramos em 3, traçamos outro arco. Unindo o ponto 4, a origem da semirreta R, no ponto A, temos traçado uma reta perpendicular à reta R. Veja que mudamos o enunciado, mas a propriedade da mediatriz para a construção de uma reta perpendicular permaneceu a mesma. É importante destacar nessa disciplina que as construções geométricas é quem fornecem os cálculos das contas matemáticas que estamos fazendo. É através do desenho que você vai comprovar a multiplicação, soma, divisão ou resultados e raciocínios de problemas matemáticos. Vimos nessa aula a construção de retas paralelas e perpendiculares utilizando os instrumentos manuais de desenho. Obrigada e até a próxima!